Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Conheci o Rubens através de um aplicativo de namoro e quando eu vi a foto dele, eu me apaixonei na hora, sabe? Eu sempre gostei de homens mais velhos e o Rubens era bem o meu tipo. Ele tinha um pouco mais de 50 anos, era policial e estava separado e tinha 2 filhos, praticamente da mesma idade do que eu, o que para ele era algo desconfortante. Rubens nunca tinha se envolvido com uma mulher da minha idade e, segundo ele, também nunca foi um típico namorador. Eu não vou negar que eu queria me encontrar com ele no dia seguinte, porque o papo dele era tão gostoso, leve, que me fazia me sentir bem. Mas não fui com tanta sede ao pote. Afinal, a gente tinha acabado de se conhecer. Os dias foram se passando e a gente não se desconectava mais. Inclusive, passamos a nos chamar de amor. Rubens não sabia usar a internet nem a rede social direito. Então, ficamos apenas nas mensagens e nas ligações. Eu falava para ele onde ia, com quem eu estava, o que eu estava fazendo, e ele, a mesma coisa. Éramos um casal virtual. Nós nos desejávamos demais, nos queríamos muito e passávamos a noite trocando juras de amor e dormindo com o telefone ligado, ouvindo o ronco um do outro. E depois de 3 meses, só nos falando por telefone, resolvemos nos encontrar pessoalmente. Rubens me deu um intimato e falou que não queria mais ficar namorando à distância e que aquele tipo de relacionamento não funcionava para ele. Como eu morava em Bragança Paulista e Rubens em Guarulhos, ele mesmo se deslocou da casa dele e veio até mim. Nos encontramos no mini shopping em frente ao lago da minha cidade. E aquele dia foi a maior emoção da minha vida. Rubens era tão mais bonito pessoalmente, bem arrumado, cheiroso e muito gentil, que eu não resisti aos seus encantos. E passamos não só a tarde juntos, como a noite também. Passamos a namorar de verdade. E nas folgas dele, ele vinha para minha cidade e dormia em casa. Embora eu não conhecesse ninguém da família dele, o nosso namoro foi ficando sério. E eu sentia que ele gostava de mim de verdade. Poxa, o Rubens não esquecia uma data. Era prestativo comigo, com os meus pais e com quem precisasse dele. O coração dele era gigante. Rubens era um bom homem. Uma vez, estávamos em casa quando um dos filhos dele ligou, pedindo para que ele fosse até lá resolver um problema de família. Rubens me convidou para irmos juntos, mas eu não senti que ainda era hora, ainda mais naquele momento.
em que ele iria resolver um problema de família. Falei para ele que ele fosse em paz e depois a gente se falava novamente. Comecei a me sentir assim, diferente, enjoada, e comentei o assunto com a minha mãe. E pela experiência dela, ela me disse que pelo jeito eu estava grávida. Ah, não! Gravidez era a última coisa que eu queria. Mas enfim, conforme os dias foram passando, mais certeza eu tinha. E no dia que Rubens apareceu em casa, eu contei para ele a suspeita da gravidez e o que ele achava daquilo. Rubens ficou surpreso com a notícia e falou que, na idade que ele estava, já estava pensando em ser avô e que um filho, na altura daquele campeonato, era um ótimo prêmio. Ele me abraçou e disse que estava muito feliz e que quando estivesse com a certeza da gravidez, ele iria contar para os outros filhos e para a sua mãe. Depois daquele dia, nós nos falamos bastante, trocamos juras de amor e Rubens me prometeu tantas coisas e me confessou que estava tão feliz que já tinha até contado para alguns colegas do trabalho. Me senti mais segura ouvindo aquilo, sabe? Porém, não sei qual o motivo. O Rubens desapareceu. Não atendia mais os meus telefonemas e eu fiquei assim, sem saber o seu paradeiro. Eu insisti várias vezes nas ligações, porém, elas caíam direto na caixa postal. E eu entrei em pânico, porque não conhecia ninguém que pudesse me dar uma informação sobre ele. Foram péssimos os dias que se seguiram. Eu já estava sem esperança do retorno dele. Mas, mesmo assim, eu precisei me virar sozinha, já que o Rubens desapareceu da minha vida. Chorei, e chorei muito, porque eu não conseguia acreditar naquele abandono. Até porque o Rubens não era do tipo de abandonar as pessoas. Apesar do pouco tempo de namoro, eu sabia que o meu namorado era um homem íntegro e alguma coisa séria tinha acontecido para ele não voltar mais. Mesmo inconformada, eu precisei seguir a minha vida. Cuidei do meu filho e eu esperei pelo Rubens. Nunca me envolvi com ninguém, até porque a gente não colocou um ponto final na nossa relação. Enfim, 4 anos se passaram e eu acabei conhecendo o Diego. Minha prima fez uma festa de aniversário e insistiu demais para eu ir. Fazia um bom tempo que a gente não se via. Então, diante dessa insistência, eu acabei indo. E lá na festa, ela foi me apresentando alguns amigos e nessa chegou a vez do Diego, o encarregado dela. Um rapaz novo, da minha idade, bem simpático, falante, sabe? E a gente passou o tempo todo conversando. Criamos uma certa afinidade e ele disse que morava sozinho e que os pais dele haviam falecido num acidente de carro e por um tempo ele ficou muito mal, mas que agora
ele estava se recuperando do luto. Conversa vai, conversa vem. O Diego disse que queria me ver no dia seguinte. E como eu fiquei na casa da minha prima, no dia seguinte realmente nos encontramos. Conversamos um pouco mais e fiquei sabendo que ele morou muito tempo em Guarulhos, mas que depois da morte dos pais, ele se mudou para Atibaia. Quase no fim da noite, ele me levou para casa e quando chegamos, eu o convidei para entrar, tomar uma água. E assim que ele entrou, o meu filho bateu os olhos nele, correu, deu um abraço nas pernas dele, pediu colo e perguntou se ele era o seu pai. Arthur me fez passar uma vergonha gigantesca, porque eu tive que acabar contando toda a história para ele. E Diego achou um absurdo um homem fazer isso, sumir, desaparecer, deixando uma mulher grávida e sozinha. Nos tornamos amigos e Diego passou a frequentar mais vezes a minha casa. Os meus pais gostaram dele, do jeito que ele tratava o Arthurzinho. Diego foi se fazendo presente e importante na vida do meu filho. E a princípio, eu tive medo. Eu tive medo daquela aproximação repentina, sabe? Mas conforme o tempo ia passando, foi ficando tudo muito natural. Como eu era enfermeira e nem sempre tinha um final de semana garantido para levar o meu filho ao parque, Diego se responsabilizou em fazer isso por mim. E Arthur se apegou de vez e chorava para ficar com o Diego. E eu comecei a notar uma certa semelhança entre eles. Os dois, até o jeito de andar era parecido. E Diego adorava saber que o Arthurzinho era a sua miniatura. Ele chamava o meu filho de clone. Não teve como continuar apenas na amizade, diante de tudo que ele fazia por nós. Acabamos namorando e logo indo morar juntos. Nossa vida a três era muito boa, sabe? E aos poucos eu fui me apaixonando pelo Diego, pelo que ele era conosco, pelo homem honesto, sincero e sensível que demonstrava ser. Conheci toda a família do meu agora marido e todos gostaram de mim e do meu filho. Além disso, o Arthur passou a ser o queridinho de todos. Eu estava tão realizada e feliz que parecia até estar vivendo um sonho. E se fosse um sonho, eu não queria acordar. Um dia, fomos visitar a avó paterna do Diego. Ele queria porque queria que a avó conhecesse o Arthur e visse como o garoto se parecia com ele. A avó do meu marido era uma senhora fantástica e mesmo diante de tantas perdas, ela não se deixou enfraquecer. Ela era forte, a força da família estava nela. E mesmo com a idade que ela tinha, era lúcida e inteligente e ainda dava aulas de reforço de matemática. Quando Dona Catarina viu o Arthur, ela ficou olhando para ele, pegou meu filho no colo e disse que o garoto era a cara do filho dela, o que tinha morrido no acidente de carro, o Binho. Inclusive, pediu para o neto ir pegar a maleta de fotografia dos filhos pequenos
que ela ainda guardava com carinho, para me mostrar como a foto do filho dela era parecida com o meu filho. E para minha surpresa, realmente o Arthur era a cara do filho dela. As fotos não negavam a semelhança. Até o corte de cabelo eram parecidos. Eu até senti um arrepio. Eu me sentei para ver mais fotos e Diego sentou-se ao meu lado e ficamos ali olhando foto por foto e nos surpreendendo com a igualdade dos dois. Do nada, a dona Catarina me perguntou quem era o pai do meu filho. Na hora eu fiquei sem graça e disse que não sabia muita coisa dele e que a gente tinha se conhecido através de um aplicativo de namoro e que ele era policial, separado, morava em Guarulhos e que tinha um pouco mais de 50 anos e que depois que eu falei da gravidez, ele sumiu e nunca mais voltou e nem me ligou. Dona Catarina começou a chorar e pediu para eu falar o nome do pai do Arthur. Diego e eu ficamos nos olhando assustados. E ela, abraçada à foto do filho, pedia para eu falar o nome do homem que me engravidou e sumiu. Diego segurou na minha mão, me dando força. E quando eu falei o nome, Rubens, a mulher chorou alto e disse: eu sabia que esse menino era o filho do Binho. Eu fiquei assustada e pedi para ver a foto do filho adulto, porque não podia ser. Como assim? O Rubens? O pai do Diego? Diego, irmão do Arthur? Torci para que aquilo fosse somente uma coincidência. E quando o Diego me deu a foto do pai dele, eu não tive dúvidas. O homem da fotografia era o Rubens. Verdadeiramente, eu fiquei sem chão. Diego olhou para mim e perguntou como aquilo podia ser. E eu estava tão surpresa quanto ele. E ali mesmo, eu fiquei sabendo de toda a história. Rubens estava mesmo separado. Só que ele era amigo da ex-esposa. E ela um dia pediu para que ele a levasse na casa de um parente. E, infelizmente, no meio do caminho, um caminhão desgovernado invadiu a pista e acabou pegando o carro deles em cheio. A mulher ainda ficou uns dias internada, mas o Rubens morreu na hora. Eu fiquei sem chão com aquela história toda e entendi o porquê o Rubens nunca mais apareceu. O Diego quis explicações, queria respostas que eu mesmo não tinha e terminou comigo porque disse que não tinha condições de manter um relacionamento com alguém que já tinha dormido com o pai dele. Eu fiquei com tanta raiva da infantilidade do Diego, porque até o meu filho ele não quis mais ver. E o Arthur ficou chorando dias de saudade. Pensei que o Diego fosse um homem maduro, mas se mostrou um perfeito idiota. Até postava indiretas pelas redes sociais. Bloqueei o Diego
E como eu já tinha experiência no abandono, segui minha vida outra vez com o meu filho. Arthur e eu nos entendemos bem, e ele é uma criança super tranquila e capta tudo muito rápido. Meu filho entendeu que o Diego era irmão dele e os dois são filhos do mesmo pai. Mesmo gostando do Diego, eu não chorei, não o procurei e deixei que o destino conduzisse nossas vidas do jeito que ele achasse melhor. Depois de um mês, ele me procurou outra vez. Me pediu perdão pelas bobagens que disse e queria uma chance para recomeçar. E que me amava demais para ficar longe. Como eu ainda estava chateada com ele, demorei um pouco para aceitar o pedido de perdão e deixei que ele provasse que realmente estava arrependido de tudo. Quando eu percebi que realmente a gente se gostava de verdade e que estava difícil ficar longe um do outro, eu dei uma nova chance para o amor, para o Diego e para mim. Então, voltamos a morar juntos e depois de uns meses nos casamos no cartório e na igreja. E além do Arthur, eu tive um outro filho, o William. Eu prefiro acreditar que quando qualquer coincidência acontece na vida da gente, é porque Deus está presente, guiando e conduzindo todas as coisas, até chegar naquilo que realmente Ele tinha preparado para cada um de nós.